Bueno, ¿tu nombre? Messias Bandeira. Bien. ¿Por qué elegiste lo digital? Bom, eu tenho a impressão que o termo cultura digital é um termo que tem uma provisoriedade e certamente ele faz sentido para nós que vivemos essa passagem do analógico ao digital. Mas para a geração que vem agora, que já lida com esse mundo binário, essa compreensão digital do universo, eu acho que não tem muito sentido o conceito, por exemplo, de cultura digital ou de mundo digital ou cinema digital, porque esse conceito acessório ele se torna redundante e, de fato, todos os segmentos do campo cultural são tangenciados hoje pelas tecnologias digitais, seja no ponto de vista da criação, da produção, da circulação, do consumo ou da fruição de bens culturais. Então, pensar a sociedade contemporânea é, em boa medida, agregar também a compreensão do mundo digital. ¿Qué proyectos importantes puedes decirnos que hiciste vinculados a lo digital? Bom, um tema que me é muito querido é a relação entre música e cultura digital. E a música foi, sem dúvida alguma, o segmento da cultura que antecipou uma série de questões que hoje afetam o campo da cultura como um todo. Por exemplo, a discussão sobre direitos autorais, sobre propriedade intelectual, as novas formas de organização do campo cultural, que no caso da música foi uma mudança significativa em apenas uma década. Então, na primeira década da música online, nós vimos, por exemplo, o esgotamento de todos os mediadores tradicionais do campo da música. As gravadoras, as distribuidoras, os grandes estúdios. Então, isso sofreu uma mudança significativa. Então, o campo da música hoje embute e consegue carregar uma série de mudanças importantes que serão exploradas, estão sendo exploradas por outros segmentos da cultura. Também temos novos mediadores, não é? Nesse cenário, mas no campo do cinema, no campo do mercado editorial, do vídeo, do cinema digital, eu acho, sem dúvida alguma, há mudanças significativas. Por outro lado, o que a gente tem discutido muito no Brasil são as questões relacionadas às políticas culturais para o mundo digital. No Brasil, nós tivemos uma experiência que eu considero transformadora durante o período do ministro Gilberto Gil, que é músico, não é? Ele ficou 5 anos à frente do Ministério, que introduziu políticas importantes nessa área. Por exemplo, um grande projeto no Brasil foi a adoção do software livre nos órgãos federais, nos órgãos do governo. Isso foi uma mudança importantíssima, porque isso mexeu com toda, eu diria, a estrutura de poder, a correlação de poder de grandes empresas multinacionais que atuavam no Brasil. Imagine o que é você tirar dos computadores do governo federal a suíte do Windows, os pacotes de Office que rodavam nesses programas. E hoje, uma boa parte dos organismos federais no Brasil trabalham com software livre. Isso foi uma mudança importante, é um projeto ainda em andamento. Em nível internacional, por exemplo, o programa One Laptop per Child é um projeto muito interessante do ponto de vista da inclusão social, a inclusão no mundo digital também. E no Brasil a gente costuma dizer isso, né? Quer dizer, a inclusão digital é uma decorrência da inclusão social, né? Se as pessoas estão incluídas socialmente, elas também estarão incluídas nesse mundo digital. De toda sorte, esse é um projeto importantíssimo de qualificação, né, de pessoas para lidar com esses dispositivos. Enfim, há mudanças importantíssimas, como eu falei, no campo da cultura digital como um todo, mas, sobretudo, eu acho que talvez o grande projeto enquanto humanidade seria o empoderamento das pessoas a partir da apropriação social da tecnologia. Eu acho que essa foi a grande transformação que nós vivemos na passagem do século XX para o século XXI. Bien. ¿En qué etapa considerarías que nos hallamos en cuanto a la inclusión digital? Eu acho que há muita coisa ainda para ser vista. Do ponto de vista, por exemplo, da interface, eu acho que a tendência é que ela se torne cada vez mais amistosa, mais amigável,
mais amável. Penso que uma redistribuição do ponto de vista de renda em nível internacional é fundamental, e o que pode atestar isso são os movimentos sociais que têm ocorrido em nível internacional, que são fundamentais. A exemplo do Indignados na Espanha, o movimento Occupy nos Estados Unidos, a Primavera Árabe, onde as redes sociais foram essenciais na comunicação entre as pessoas e foram também importantíssimas do ponto de vista da mudança de determinados governos. Então, acho que do ponto de vista da política internacional, nós estamos num momento bastante curioso. Eu não considero mais que seja um período embrionário da rede, mas um momento em que estamos vivendo uma espécie de cidadania global. Talvez as ideologias históricas, as burocracias partidárias estejam talvez cedendo lugar para uma espécie de cidadania global, onde existe talvez uma pauta mínima de reivindicação, de debate, de qualidade de vida das pessoas, de inclusão social, enfim, de campanhas que circulam no mundo inteiro. Então, acho que, sem dúvida alguma, a rede tem permitido esse processo comunicacional. Não que seja a rede em si fazendo isso, que isso seria uma visão tecnologicamente determinista, não é isso. O que eu falo é que a apropriação social dessas ferramentas tem modificado, sim, a nossa relação com o mundo. ¿Qué consideras como fundamental para desarrollar un proyecto desde lo digital? Bom, eu acho que o uso crítico dessas ferramentas é algo absolutamente importante, né? É saber o que fazer com esses dispositivos. A gente não precisa necessariamente ter os melhores equipamentos à disposição, mas certamente saber exatamente como selecionar, fazer o uso criterioso disso. Acho que esse é um elemento importantíssimo na partida de qualquer projeto relacionado não só ao campo da cultura digital, mas na nossa vida como um todo. Por outro lado, eu acho que um elemento fundamental que se agrega a este é a nossa capacidade de articulação, é a formação de redes colaborativas. Eu acho que isso tem ocorrido com uma certa, eu diria, proficiência, né, do ponto de vista dos usuários da rede, mas vejo que a tendência é, de fato, a gente esbarrar sempre em determinadas políticas de Estado, né? Então, eu não gosto muito de opor a ideia de um establishment tecnológico, de um establishment político, mas, de fato, eles continuam operando nesse circuito. E o que nós temos feito, né, em nível de sociedade civil é exatamente fazer uma contraposição com esse establishment tecnológico, e isso, sem dúvida alguma, depende muito da nossa capacidade de articulação. Então, eu acho que esses dois elementos, o uso crítico desses recursos tecnológicos e a nossa capacidade de articulação, são dois instrumentos poderosos, né, na nossa construção mesmo de uma cidadania global, na criação de projetos transnacionais. E um exemplo claro disso são esses eventos que nós participamos em termos de articulação regional e internacional, né? Então, hoje a América do Sul não é vista apenas do ponto de vista da sua importância econômica, mas politicamente enquanto uma área estratégica para a geopolítica internacional. E isso depende muito e foi resultado também um pouco da nossa articulação regional. ¿Conoces el Plan Ceibal? Perdão? El Plan Ceibal. Sim. El plan del gobierno uruguayo. ¿Qué pensás del Plan Ceibal? Olha, só um break, só para me certificar, é o plano de capacitação através das tecnologias de crianças com One Laptop per Child. Sim, com computadores pequenos. Exato. Bom, esse é um projeto que o Brasil tentou introduzir há alguns anos, mas a gente não teve muito êxito porque havia uma disputa do ponto de vista da promoção desse projeto. Se seria o Ministério das Comunicações, o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia ou a Casa Civil, né, que é um órgão importante também do governo brasileiro. Mas o projeto que está em desenvolvimento aqui no Uruguai me parece que é um projeto bastante exitoso, que teve sucesso. Se não me engano, são 500 mil crianças utilizando, né, se apropriando desses dispositivos.
E isso é um número, o efeito importante não é apenas por conta do número, mas pela qualificação, né, dessas crianças na utilização desses dispositivos. Eu falava agora há pouco exatamente dessa diferença que existe, né? É uma mudança de escala que ocorre na passagem do século XX para o século XXI, na apropriação desses dispositivos. Mas essa geração já nasce sob o signo do digital, né? Os chamados nativos digitais lidam com esse universo e para eles não faz muito sentido, por exemplo, discutir propriedade intelectual, copyright, porque eles já nasceram baixando coisas, copiando, hackeando a educação, hackeando a cultura. E puxar essa tecnologia para si é hackear também esse establishment tecnológico. O importante é que a partir daí essas crianças possam desenvolver seus próprios sistemas, criar suas próprias máquinas, desenvolver seus próprios softwares, ou seja, não apenas customizar, né, essas máquinas para si, mas criar também novos dispositivos, um novo ambiente tecnológico no seu entorno. ¿Hay alguna área particular en la que te sientas cómodo para trabajar? Te puedo nombrar algunas como ejemplo. La educación, el juego, el arte, comunicación, experiencias de usuarios, investigación, lenguajes, interacción. Bom, é um elenco enorme e mais curioso disso é que todos eles estão interligados. Por exemplo, a área de games, de jogos, é a área que certamente mais contribui para o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, algo que parecia essencialmente lúdico e fora da academia, da universidade, é uma área que tem contribuído muito para, eu diria, a evolução, desenvolvimento de processos educacionais nesses ambientes de rede. Então, esses elementos estão todos articulados, né? A música, o audiovisual, ou seja, o digital, como eu falei, ele possui uma transversalidade e é muito tentador estudar todas essas coisas, investigar todas essas coisas simultaneamente. Enfim, mas a sociedade contemporânea nos puxa também um pouco para essa especialização. Mas eu acho que hoje, qualquer que seja a sua área de especialização, não é, de investigação, você constitui também uma visão crítica de todas essas áreas, ainda que no menor grau, numa menor escala de relação também. Bien, cuando te referís a visión crítica, ¿no? Tanto sobre lo digital como sobre la utilización de los aparatos y lo demás, ¿a qué te referís? Eu me refiro, por exemplo, à nossa capacidade de interferir na ordem política das sociedades. Nós vivemos hoje, por exemplo, um esgotamento dos partidos políticos em todos os países. No Brasil isso é muito claro. Os partidos políticos perderam, eu diria, a compreensão da dinâmica social, porque estão muito envolvidos na pauta burocrática, né, do seu cotidiano. E a sociedade civil, ela demonstra uma capacidade de contaminação, no bom sentido, de mobilização muito maior do que os partidos políticos conseguem oferecer. Novamente, o movimento Occupy, o Indignados, são demonstrações claras de que a sociedade civil tem um passo muito mais rápido, tem vivido num ritmo muito mais acelerado em termos de conquistas sociais do que os partidos políticos têm conseguido oferecer. Então, essa visão crítica, para mim, por exemplo, isso pode ser pensado do ponto de vista da ordem política, de como, através desses recursos, atuamos na ordem do dia, né, nas sociedades. Isso no Brasil foi muito evidente, na cidade onde eu moro, por exemplo, Salvador, que é uma cidade que possui uma grande influência da cultura africana. Nós temos enfrentado muitas questões relacionadas a preconceitos étnicos, a importância de pensar a cultura do ponto de vista sincrético numa cidade como Salvador. Então, isso tem sido um elemento fundamental aí de articulação também entre as pessoas. Bien. O sea que también hay una consideración de lo digital o los nuevos medios como factor integrador entre la sociedad que va rápida, la dinámica social y la política, ¿no? Sim. O sea, hay una posibilidad. Sem dúvida, sem dúvida. Desde os portais, por exemplo, como a Avaz, que é um portal que articula campanhas em nível internacional, por exemplo, o movimento zapatista, que foi um dos precursores dessa politização através da internet, ele conseguiu transformar uma questão que era local, uma pauta política local, para um debate global, né? Um processo, portanto, que se internacionalizou exatamente
a partir dessas possibilidades comunicacionais, onde os novos meios permitem, não é, estabelecem aí um novo horizonte de articulação. Então, do ponto de vista da política internacional, da geopolítica, nós estamos vendo hoje uma mudança significativa. As próprias redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, elas têm permitido essa instantaneidade na articulação. A fluidez do processo informacional hoje é um elemento importantíssimo. Então, não é à toa que a gente está vendo os candidatos a presidente, eles mesmos utilizando esses dispositivos, né? Então, porque você estabelece uma relação, não é, sem intermediários. A liberação do polo de mediação através dessas tecnologias é outro horizonte assim, fundamental que se constituiu nos últimos 20 anos. Né? Na política brasileira, por exemplo, nas eleições de 2006 e 2010 para a presidência da República, os grandes meios de comunicação sofreram forte concorrência de blogs, inclusive individuais, de pessoas que conseguiram, por exemplo, estabelecer uma inversão na distribuição da informação, não é? Desestabilizando, inclusive, matérias, desmascarando determinadas denúncias que os grandes meios de comunicação, né, tinham e ainda têm um costume muito curioso de querer influenciar no processo eleitoral brasileiro. Então, os blogs, por exemplo, foram fundamentais nas eleições, especialmente em 2010. Né? Então, eu acho que essa articulação é muito bem-vinda. É claro que, como qualquer processo social humano, qualquer rede humana articulada, vocês têm problemas e tem também benefícios. Né? Por isso que eu falo sempre desse uso crítico desses recursos, embora seja um termo muito vago, que é o uso crítico desses recursos. Então, só a sua experiência, só a sua capacidade de selecionar dispositivos, qualificar a informação, não é? Estabelecer regimes diários de entendimento da informação, isso se dá, obviamente, a longo prazo. Bien, o sea que no vamos a hablar de la experiencia, de lo positivo o lo negativo que tenga para los usuarios lo digital, porque sería como muy extenso, ¿no? ¿Considerás algún proyecto tuyo propio como una experiencia negativa para vos? Um projeto pessoal? Sim. Olha, eu acho que ainda, do ponto de vista dessa articulação que eu comentava, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de mobilizar as pessoas nessa passagem do mundo virtual para a atuação política. Não é? Quer dizer, fazer com que a nossa insatisfação, que às vezes não cabe em 140 caracteres, ou seja, ela não cabe no Twitter, ou ela extrapola o Facebook, fazer com que isso vá para o mundo real. Então, um dos problemas hoje que eu vejo é exatamente, eu diria, a permanência, a utilização em excesso, não que isso seja um problema em si, mas isso em detrimento de uma atuação do ponto de vista concreto, né? Quer dizer, não que mundo virtual e mundo real sejam diferentes, eu não faço essa diferença. Mas a atuação, como eu falei, na ordem política, por exemplo, né? Eu acho que se a mobilização acontece pela rede, precisamos atuar e fazer com que, do ponto de vista da política tradicional, isso tenha uma resposta, isso tenha uma reverberação. No Brasil tivemos, eu diria assim, um exemplo muito importante no ano passado, que foi uma campanha através da rede, chamada Campanha pela Ficha Limpa, onde os políticos que tinham suas contas rejeitadas não poderiam concorrer mais às eleições. E nós conseguimos mobilizar 1,5 milhão de pessoas, foi um número impressionante, e a lei, o Congresso votou essa lei, ela foi aprovada por conta dessa pressão popular. O problema é que, depois da aprovação, é a aplicação dessa lei. Então, apesar de todo esse interesse popular, da pressão popular, a lei ainda hoje esbarra em alguns trâmites jurídicos no Brasil para que ela possa ser aplicada. Então, às vezes, nós vivemos uma realidade no ambiente das redes que não é acompanhada devidamente pelo ambiente político, pelo ambiente social. Então, esse desencaixe ainda parece um problema em determinadas situações. Bien, contestó todas las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Obrigado.